Bom dia, irmãos, amigos. Vamos a Êxodo, capítulo 19. Êxodo capítulo 19, nós já falamos até o versículo 4, na mensagem passada, quando nós comentamos que Israel chegava aqui ao pé do Monte Sinai, lá no comecinho do 19, onde receberia a lei, incluindo aí os famosíssimos 10 mandamentos. E ali Israel passaria 11 meses, quase um ano, já falei, que Moisés subiu 7 ou 8 vezes ao monte. Vimos a primeira vez, onde observamos que a primeira parte da tarefa de Moisés estava cumprida, tirar o povo do Egito. E que faltava a segunda, que era entrar na terra prometida, claro, que era o objetivo. Mas antes disso, Deus queria que eles fizessem uma pausa para o recebimento da lei e construção do tabernáculo. Comentamos que Deus falou duas coisas a Moisés ali. Primeira, que eles observassem o tamanho do livramento que Deus havia feito com eles. Inclusive, quando Deus disse: e eu os trouxe a mim, até fiz a observação, que Deus não disse: eu trouxe ao monte e vou levar para a terra prometida. Não, eu vos trouxe a mim. Inclusive, foquei praticamente o resto da pregação todinha em cima desta lição espetacular que nós podemos aprender para os dias de hoje. Pensar em ir a Cristo, ter comunhão com a pessoa de Cristo, depois as coisas da vida cristã. Então, ficamos de ver hoje a segunda parte do que Moisés queria transmitir, deveria transmitir. Moisés, disse Deus em cima do monte, diga duas coisas ao povo, quando você descer. Primeira, vejam o tamanho do livramento que eu fiz para vocês, ou com vocês, trazendo vocês para mim. Segundo, agora que vamos ver, Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ele foi encomendado, recebeu a missão de passar isso lá embaixo do monte para o povo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por essas lições maravilhosas que temos para o dia de hoje. E dar-nos sabedoria para tirar o que realmente podemos aproveitar para nossa vida prática. Tudo podemos aproveitar, obviamente, sendo parte da Tua Palavra, como ensino, para aprendermos mais de Ti e tudo. Mas que saibamos focalizar aquela parte do ensino que pode ser aprendida para uma aplicação hoje, amanhã, depois, no nosso dia a dia aqui na terra, nesta cidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. Então, a segunda parte do que Moisés deveria dizer a eles era simplesmente, que não é tão simplesmente, porque é muito importante, que Deus estava impondo a eles duas condições, a eles, ao povo, para que gozassem de 3 bênçãos. As condições eram: ouvides a minha voz, ou seja, atender, levar a sério
crê no que eu estou dizendo e ainda vou dizer muito. Os 10 mandamentos viriam logo mais. Segunda condição, guardardes a minha aliança. A ideia aqui de cumprir a lei que estava vindo. Cumprir com todas as orientações que viriam na lei, além, obviamente, dos próprios 10 mandamentos, que é a essência. Então, nós vemos aqui a dupla poderosa que nós podemos ver na Bíblia todinha, que é fé, crer, levar a sério, mais obediência. Eu poderia aqui investir o tempo todinho falando desta dupla, ou desta necessidade dupla que nós temos diante de Deus e que Ele exige de nós, que é a fé, crer profundamente, convictamente no que Ele diz. Segundo, obedecer. Às vezes eu ouço um crente dizer, eu sou muito fraco como crente. A pessoa está crendo que Cristo é Salvador, se entregou a Cristo, crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas está faltando alguma coisa. Dizer, eu sei que eu sou um crente muito fraco. Sim, e as providências? Porque esse crente, quando diz que é um crente muito fraco, tem muitas coisas envolvidas aí. Claro, quem pode falar é a própria pessoa que está dizendo, lógico, mas tem a obediência envolvida aí, e muito. Então não é só crer, aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus, aceitar que Deus deve ser seguido, aceitar que Cristo morreu por nós, crer, tudo bem, crer, mas essa é uma parte. Se formos usar o velho exemplo da moeda, né? Os dois lados da mesma moeda, mas obedecer, seguir. Sempre você achar que está aquém do que deveria ser como crente, pense imediatamente, o que é que eu estou fazendo de providência para mudar de patamar? Nunca serei completamente obediente, nunca conseguirei agradar 100% a Deus, obedecer a tudo que Deus quer. Eu sei que nunca conseguirei aqui nesta terra. Tudo bem, mas o que eu estou fazendo para mudar de patamar, o nível de obediência, se exija isso, se puxe, se estique, exercite seus músculos mentais, psicológicos, espirituais, de decisão própria, de força de vontade, de tudo que você puder, até fisicamente, se for o caso, mas se estique o máximo sempre. Muito bem, façam essas coisas e vocês vão ter 3 bênçãos grandes de mim. Propriedade particular entre todos os povos. Reino de sacerdotes. O que significa isso? O povo judeu como mediador entre os povos, entre o restante da humanidade inteira e Deus. Um reino de sacerdotes. Vocês, além de ter sacerdotes no meio de vocês, que terão, que a lei instituiu o sacerdócio e tudo mais, mas eu creio que é mais profundo do que só dizer que haveria em breve sacerdotes entre eles, Arão e seus descendentes e tal. Acho que é mais do que isso, é dizer assim, vocês vão interferir diante de mim pelas nações, vocês vão falar de mim para as nações, vocês vão lutar junto a mim nas orações, no esforço de ganhar as nações para mim. E é isso que o sacerdote faz, é chegar diante de Deus representando alguém, ou em prol de alguém. E uma nação santa, separada
consagrada, promessas espetaculares, um privilégio jamais dado a um povo. Tudo bem, Moisés desce, versículo 7, agora 19, 7. Veio Moisés, Êxodo 19, 7, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, quer dizer, unanimemente, como fosse uma voz só: tudo o que o Senhor falou, faremos. Lindo, não é? Pena que tamanha confissão de submissão era totalmente inconsistente, apressada, superficial. Promete rapidamente obediência, cumprimento do que Deus lhe mandar. Infelizmente, Israel não cumpriu as condições, não só a curto prazo, que já começou a curto prazo mesmo, logo tropeçou dias depois com o problema do bezerro de ouro, como nós vamos ver, adorando a um bezerro de ouro, porque Moisés demorou a voltar do monte, nós vamos ver isso. Moisés morreu e levantaram outro Deus. Pensavam que levantavam outro Deus. Isso logo depois. Mas o povo se arrependeu e nunca mais fez isso. Fez muitas vezes, muitas vezes. Ao longo do tempo, depois de várias crises, vários julgamentos, vários exílios, novas oportunidades, finalmente o povo foi espalhado. No ano 70 depois de Cristo. Veio o período da igreja. O povo de Israel seria afastado provisoriamente. E ia entrar um outro povo agora. Um povo não mais físico, de raça, de sangue, mas um povo espiritual, feito pela fé no Filho de Deus que viria na plenitude dos tempos, quando chegou a hora dele vir. Ele veio. E eu não vou explicar muito, que teríamos que sair muito do nosso rumo aqui. Mas é impressionante como o apóstolo Pedro, 1500 anos depois, mais ou menos, disto, ter acontecido, Pedro repete as palavras literalmente, que Deus disse para Moisés transmitir para o povo lá embaixo do monte. Aí vem Pedro e repete, não para brasileiro, ou para americano, ou para italiano, ou para um povo físico, mas para a igreja. 1 Pedro 2 e 9. Eu acho bom vocês irem lá, porque é tão igual que é impressionante, mas eu não vou desenvolver não. 1 Pedro 2 e 9. Diz assim, é quase cópia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí Pedro acresce, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a mesma expressão referida a Moisés, agora repetida, expressão tripla, propriedade particular, um povo dele, reino de sacerdotes, um povo que iria ser composto de sacerdotes, e um povo real, ou seja, haveria um reino, eles reinariam com o rei, no caso Cristo, e uma nação santa, um grupo santo, separado por Deus, para Deus. Muito bem. Antes de voltar a Êxodo 19,
razoavelmente, é uma pena, pelo menos aqueles que pensam como eu penso, como somos muitos e outros muitos do lado de lá, que lado de lá é esse? Dizer, oh, a igreja perdeu a oportunidade, Israel perdeu a oportunidade dele. Está vendo? Está aqui a prova. Foi afastado definitivamente. Que era dirigido ao povo judeu, a Israel. Deus cancela. Pedro, aplique isto para a igreja. Esse aqui não deu certo, falhou totalmente. Sai de cena Israel, entra a igreja, repete as mesmas palavras e acabou-se Israel. Não é assim. Penso que está enganado quem pensa assim. A promessa a Abraão de fazer dele um reino, uma nação santa, sacerdócio real, povo, propriedade exclusiva de Deus, era uma promessa incondicional na realidade. Mas Deus não disse que eles precisavam obedecer e tal. Tem duas coisas aí que é necessário entender. O fato de Deus eleger Israel para ser tudo isso implicava, obviamente, numa série de bênçãos, de proteção de Deus, de ajuda de Deus, de carinho de Deus, de ajuda de Deus, tudo, bênçãos enormes de um povo que foi escolhido por Ele para ser tudo aquilo que estava escrito lá, para receber essas bênçãos. Deus queria de Israel, sim, queria seriedade, queria fé, queria convicção no que Deus dizia, queria obediência, sim. Mas o fato em si de Israel ter sido escolhido por Deus para ser aquilo tudo, isso era absolutamente incondicional. Do contrário, significa que se nós formos eleitos para Cristo e pecarmos, perderemos a nossa salvação? Não, perderemos muitas bênçãos, seremos castigados aqui na terra, seremos duramente disciplinados, mas a eleição está lá absolutamente intacta. Mesma coisa com Israel. Deus escolheu Israel, elegeu, não tem quem mexa neste fato, nem os pecados de Israel, as falhas e tudo mais. Então Israel não era eleito porque ia obedecer a Deus e tal, não, ele era eleito apesar de ser um povo desobediente e tudo mais. E essa mesma verdade, esse mesmo fato, esse mesmo ensino, princípio, podemos e devemos aplicar à igreja. Agora, como é que aplica um e não aplica no outro? O problema é que alguns chegam a aplicar mesmo na igreja essa ideia errada de que Israel perdeu a eleição. Como eu já vi crentes dizerem, existem milhões talvez que pensam assim: se eu pecar, eu perco a salvação. Como alguém disse uma vez, esta é uma heresia, é uma característica de muitos chamados carismáticos, pensam assim. Aí alguém disse, engraçado, a gente pensa que o maior problema com os carismáticos é que eles creem ainda em línguas, profecias, essas coisas. Isso não é nada comparado com a heresia. Esta é antibíblica, porque falar língua e profecia não é antibíblico no sentido de que a Bíblia fala, o Novo Testamento fala, e Deus pode curar, ainda há uma margem para uma certa discussão. Paulo orienta como é que deve falar
é profetizar num culto, vai para aquela época e tal. Há uma margem aí. Mas dizer que perde a salvação, a eleição, se pecar, é heresia. Contrária às Escrituras. Totalmente contrária às Escrituras. Então, voltando, é certo que o povo de Israel não aproveitou várias chances que Deus deu, espetaculares, de bênçãos, de serem cabeça e não cauda, como lá em Deuteronômio, como Deus falou e prometeu, e ameaçou. Não me desobedeçam, que vocês vão sofrer muito. Mas, Senhor, aquelas bênçãos todas não vão ter as bênçãos de usufruir coisas maravilhosas que eu posso dar a você. Não confundam isto com a eleição que eu vou fazer de Abraão, um grande povo, de onde virá o meu Messias, que vai salvar não somente Israel, mas o mundo inteiro, e vai reinar e tudo mais. Isso aí, não. E como toda vez que eu falo deste assunto, aplico isso à paternidade. O que um filho pode fazer para deixar de ser filho do pai? Nada. Pode ir no cartório, o pai dele pode ir no cartório, deserdar, mas não deixou de ser filho daquele pai. Faz um DNA. Não adianta. Então ele perde as bênçãos do pai. O pai tem que disciplinar, tem que tomar várias providências desagradáveis, até bater às vezes, disciplina física e tudo mais, brigam. O filho às vezes pega um revólver e mata o pai, ou o pai mata o filho, uma coisa horrorosa e tal. Não deixou de ser pai e filho. Apliquem isso aí, cada vez que parecer complicada essa questão de Israel ou de salvação em Cristo, a eleição de Israel aqui e a eleição como alguém, filho de Deus em Cristo, pensem nisto. Não pode, é impossível alguém deixar de ser filho daquele pai. É impossível Israel deixar de ser filho de Deus, ou um povo de Deus, como Deus disse que era. E um crente deixar de ser crente, porque foi eleito em Cristo. Muito bem. Israel vai voltar a ser reintegrado como povo de Deus na terra. E dessa vez composto basicamente de salvos, de obedientes, espiritualmente obedientes. Aí eles vão juntar, não é nem juntar, vão continuar com a eleição, que já são eleitos como povo de Deus na terra. Aí eles vão aproveitar todas as bênçãos decorrentes do fato de serem um povo escolhido pelo Deus Santo, Deus Poderoso, pelo Deus bom. Deve ser bom demais ser na terra um povo escolhido por um Deus, dono de tudo, criador de tudo. Deve ser bom demais, mas tem uma coisa esquisita, porque Israel apanha, sofre, é o povo mais perseguido que existe. Como é que pode? Disciplina. E Deus disse que ele ia sofrer muito, mesmo filhos. Quando Israel se converter no final da tribulação, coincidência, estamos falando nisso em Apocalipse, é como juntam as coisas. Quando Israel se converter, aí vai ser composto de um povo salvo, espiritualmente salvo, não apenas eleito como um povo da terra, mas além disso, um povo que vai ser salvo também. Aí eles vão ver o que é bênção deste Deus na terra. Os povos vão para lá, vão se dirigir para Jerusalém, vamos adorar lá, e o povo vai ser cabeça, o povo vai ser de longe o mais importante, o mais significativo, o mais influente, o mais forte do mundo. Aí Israel vai usufruir das bênçãos daqui da terra, bênçãos terrenas deste Deus.
E é uma pena alguns acharem que isso não vai existir nunca. Israel perdeu, acabou. Mas tudo que Deus prometeu a Israel, em termos que acontecia aqui, profecias e mais profecias de bênçãos espetaculares, aquilo acabou. Aquilo nós vamos fazer o seguinte, vamos aplicar para a igreja, dá certinho. A gente aplica para a igreja. Pedro não aplicou para a igreja o que Deus disse a Moisés, então vamos fazer o seguinte, pegamos todas as profecias de Israel, feitas a Israel, que não foram cumpridas, até que eles foram, de uma vez por, não de uma vez por todas, mas de uma maneira, durante 2000 anos, exilados, espalhados pela terra. Então acabou. Pronto, então vamos fazer o que com essas profecias todinhas? Ora, Pedro deu a dica, aplica para a igreja. Excelente. Aí aplica para a igreja tudo o que é para Israel, literalmente profetizado, coisas que não dá para espiritualizar, fica esquisito, muito esquisito, aplicar muitas profecias, e não, isso aqui vai ser espiritual, isso aqui é espiritual, é para a igreja, não é mais com Israel. Vai ter israelita, porque vai ter muitos israelitas, e se eles confirmam que vão se converter a Cristo na volta de Cristo, sim. Então a igreja de Cristo vai aumentar muito a proporção de judeus quando Cristo voltar. Vai ter muito judeu crente, sim, está escrito. Pois é, mas sim, e o povo lá reunido, politicamente reunido lá em Jerusalém, tá? Não, aí não. Em Israel, na terra, não, aí não. Israel é profeticamente, Israel é um país tão relevante quanto a Bolívia, Colômbia, Brasil, Venezuela, qualquer um, Austrália. Israel não tem mais nada a ver com a Bíblia, nesse aspecto de ser povo aqui na terra. O processo já começou, basta olhar o mapa, e está lá. Israel é pequenininho, mas está lá. Se o seu mapa for pequeno, você quase não vai ver, um pontinho. Israelzinho aqui. Se for maior o mapa, até que dá para ver, mas é humilhante o tamanho físico, e é assim que Deus gosta. Quer dizer, esse é o meu Israel, está aqui ele. E ele voltou a fazer parte do mapa, o mapa do mundo. E a gente compra nas livrarias, mapa mundi, que não fazia parte não, até algumas décadas atrás estava sumido, não era Israel mais, voltou. Coincidência? Pois é, cremos que são as profecias começando a se realizar literalmente. E no aspecto político, veja as notícias internacionais, as mais importantes, aquela coisinha, qualquer coisa que acontece ali, sai tudo que é manchete, mexe com o mundo, mexe com os poderosos, os países super poderosos do mundo, qualquer coisinha ali, não, mas aqui é só fazer, tira esse Israel do meio, conversa com os árabes para ver a facilidade de tirar Israel do meio, não tira. Então, politicamente é só olhar, fisicamente, politicamente é só olhar. Voltando ao Monte Sinai, Moisés então sobe o monte pela segunda vez e relata a Deus o ocorrido. Versículos 8, segunda parte até o 13, eu vou parar no 13. Lembra que o povo disse que ia fazer tudo, né? Nós estamos lá, então, no meio do versículo 8. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Eu parei aí, de que coisa linda, lembra que eu falei? Coisa linda, mas um lindo vazio, porque não quis dizer muita coisa. Aí vem, e Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Ele voltou para o monte, segunda vez. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor.
Diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lave eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Esse subirão ao monte deve ser Moisés de volta com alguns outros que Deus depois foi autorizando aos poucos para irem alguns mais até o monte, mas o povo em momento algum. Então Deus diz duas coisas a Moisés, rapidamente. Passaria a falar com Moisés numa nuvem escura, talvez ideia de tempestade, e realmente houve tempestade, raio, trovão, houve tudo isso, pode ser aqui, para que o povo soubesse que Moisés tinha acesso direto a Deus e acatasse o que Moisés dissesse. Está escrito isso aqui: eu vou numa nuvem escura para que o povo saiba, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Mas espera aí, eu fico pensando, depois de tudo que já houve com Moisés no último ano, passando por tudo lá no Egito, ainda precisava uma prova de que Deus falava através de Moisés. Como é que pode? Precisava. Por quê? Uma palavra só. Uma. Incredulidade. A incredulidade faz com que coisas incríveis sejam necessárias, como uma dessa, quase inacreditáveis. Mas era necessário? Se Deus tivesse nomeado um novo líder, como nomeou Josué lá na frente, e tudo, aí tudo bem, é um novo para Deus querer dar o devido crédito e tal. Mas o velho Moisés, pois é assim mesmo, é impressionante, é chocante, é deprimente. Deus ainda não Deus ser deprimente, mas o fato de Deus ainda ter que usar esse tipo de artifício, de providência, para o povo crer em Moisés. Pode ficar sabendo que a sua incredulidade, a minha, obriga a Deus a fazer providências parecidas assim, sem a menor necessidade mais. Quer dizer, não haveria a menor necessidade se tão somente tivéssemos mais fé. Aí Deus tem que repetir muitas vezes, repetir com você coisas, providências, lições. É uma pena. Então, volta ao que eu disse no início lá. Procure melhorar na sua vida cristã a sua obediência. Segunda coisa, Deus mandou Moisés voltar e purificar o povo, lavar roupas. Lá na frente nós vamos ver que Moisés exigiu também a abstinência sexual, o homem não devia se chegar mais à mulher, marcar limites na base do monte para não ultrapassarem sob pena de morte, porque Deus iria descer sobre o monte. Interessante que o acesso a Deus sempre foi impedido no Velho Testamento. Lembra que no tabernáculo tinha um lugar santo, onde apenas os sacerdotes, de acordo com seus turnos, entravam lá. E vizinha ao lugar santo tinha o Santo dos Santos, onde apenas um homem, que era o sumo sacerdote, no dia marcado, certo, um dia do ano, ele podia entrar lá por algum tempo e voltar. Então, Santo dos Santos, que era o lugar máximo expressivo da presença de Deus ali, ninguém entrava. Ninguém, nem o sumo sacerdote, em 364 dias do ano. Um dia ele podia entrar. Poderia falar muito, obviamente, que isso desapareceu quando Cristo veio
o véu se rasgou e o acesso até Deus foi aberto pelo sangue de Cristo. Nós diretamente agora chegamos a Deus. Isso é um espetáculo e vemos, inclusive, a importância daquela frasezinha lá. E o véu se abriu de alto a baixo, quando Cristo estava lá morrendo. Então, devemos valorizar sempre o fato de você ter acesso direto a Deus. Não precisa confessar seus pecados nos ouvidos de ninguém para ser perdoado. Você deve confessar aos irmãos que você ofendeu, para que seus relacionamentos fiquem normais. Aí sim, e confissão bíblica é isso aí, é uns aos outros, e a Deus diretamente. Pronto, mas o acesso está aberto. Que Deus nos abençoe. No próxima pregação nós vamos continuar com essa história espetacular, que em qualquer ponto que você para, dá pena, porque tem mais para dizer e tem uma certa pena, né? Por outro lado, sempre teremos assunto muito útil a nos edificar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, coisas belas aprendemos da Bíblia, e que sejamos assim tão sempre agarrados, ligados com a Bíblia, para crer nela e para obedecer a Tua palavra, e usufruirmos das bênçãos por sermos eleitos em Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.